Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nessa videoconferência o senhor Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra para ele, que dará início à apresentação. Por favor, Hector, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos pela presença no nosso call de resultados. Eu vou começar a apresentação pelas realizações do quarto trimestre. A gente, em outubro de 23, fez a venda do ativo Soares Trade, era um edifício corporativo em Salvador, fora da nossa região core aqui de investimento. A transação foi de 14 milhões, sendo que 2/3 aqui representavam a nossa participação. E isso é equivalente a 9 milhões aqui de venda para a participação da SIM. A gente também foi reconhecida mais uma vez no ranking da Open Corps. Esse ano a gente conquistou o terceiro lugar na categoria de serviços imobiliários, então que mostra aqui que a gente também segue relevante no mercado imobiliário, com reconhecimento de todos aí os players de mercado. Seguindo para os eventos subsequentes, no próximo slide, a gente em fevereiro anunciou o swap de ativos, né, onde a gente trocou 37,5, né, recebendo 37,5 do Tietê Plaza Shopping e 37,5 da empresa que detém 85% do Cerrado, portanto, 32% de participação indireta no Shopping Cerrado. Em troca, a gente entregou 20%, né, vai entregar 30% das torres JK, D e E, né, via cotas de fundos para o outro sócio, né, para o outro permutante. Em troca disso, a gente tem uma torna financeira adicional de 57 milhões em cash e a gente tem uma diminuição da nossa dívida bruta em cerca de 60 milhões. Então, é uma troca com um efeito neutro aqui, um pouquinho positivo na dívida líquida. Na sequência, algumas semanas depois, né, recentemente, a gente anunciou o MOU vinculante com a XP, onde a gente vende parte do nosso portfólio por 1.850 e o portfólio transacionado, basicamente, é 51% do Shopping Gran Plaza, 32% do Cidade de São Paulo, 70% do Shopping Metropolitano, 52,5% do Tietê Plaza Shopping, a totalidade da nossa participação no Cerrado, que é 85% pós-swap, e 23% do Shopping D. Na próxima página, a gente mostra, depois concluídas essas duas transações, como é que ficaria o nosso portfólio, né, envolvendo esses empreendimentos. Então, a gente basicamente ficaria com 10% no Gran Plaza, 60% no Shopping Cidade de São Paulo, 10% no Metropolitano e no Tietê, 0% no Cerrado, no Shopping D 8,6% e 10% nas Torres JK. É importante aqui enfatizar que essas transações ainda estão em fase de cumprimento de condições precedentes, portanto, a gente ainda não reconheceu no nosso balanço até o momento, né, essas transações, portanto, não tem nenhum impacto tanto nos lucros acumulados quanto em distribuição de dividendos até o momento que a gente concluir essa transação, né? Então, a gente está com foco total aqui em executar, mas ainda tem as condições precedentes usuais
de transações como estas, né? E começando no o desempenho operacional, a nossa ocupação física ficou ligeiramente superior aqui do ano passado. A gente fechou o quarto trimestre com 93% de ocupação versus 92,7% do ano passado. A quebra aqui entre shoppings, a gente fechou em 95,8% de vacância física. Mais à frente eu quebro um pouco algumas informações de shopping com mais detalhe. Os edifícios AAA a gente fechou em 81% de vacância e os escritórios classe A 86,5%. E aqui a novidade do trimestre é que a gente entregou a primeira fase do galpão CLD que fica na rodovia Dutra. Presidente Dutra é uma localização excelente, né? A gente já entregou essa fase um com 50% de locação e tem uma demanda interessante aqui para ocupar o restante, né? Esse portfólio aproximadamente 7 mil metros quadrados na nossa participação que a gente acabou de entregar, né? No próximo slide, olhando a ocupação física de shopping, a gente fechou o trimestre em 95,8 versus 95,3 do ano passado. Então, o que aconteceu no ano, muito mais do que um aumento de ocupação, foi qualificação, né? Mais à frente a gente mostra o impacto nas vendas do shopping com essas substituições. E a ocupação financeira ficou também basicamente flat versus um ano anterior. Falando de vendas, a gente cresceu 9,5% no ano fechado e teve um same-store sales de 6,4% no ano. E aí o que complementa esse crescimento de 9,5% justamente são essas substituições que a gente tem feito. Então, mais qualificação de mix, melhores operadores, né? Então, o resultado vem com vendas melhores. E aí essas substituições representaram 3% aqui de crescimento das vendas totais e quiosques e eventos com uma participação menor, mas também mostrando que tem um crescimento robusto em receitas não tradicionais, né, da companhia, seja elas em locações temporárias de quiosques, com a gente conseguindo alocar mais operações no espaço que a gente tem dado dentro do shopping, e a outra linha de receita que mais cresce é de merchandising, né? Você conseguir utilizar o shopping como um outdoor aí de marcas importantes, seja aquelas que já estão no shopping ou marcas que ainda nem, muitas vezes nem estão no varejo físico ainda, mas a gente conseguir se aproximar dessas marcas para conseguir extrair mais valor dos nossos ativos, né? E por fim, aqui o aluguel de mesmas lojas, a gente encerrou o ano com 6%, e no trimestre 2,9%. Essa queda no trimestre, acho que em outubro e novembro houve um impacto maior nas lojas de eletroeletrônico e de lazer, mas foi um efeito pontual, porque em dezembro, novamente, a gente já viu um crescimento de same-store sale próximo de 6%. E em janeiro e fevereiro a gente também tem um crescimento de vendas superior ao quarto trimestre aqui e de receita de aluguel também. Então, acho que foi uma queda pontual que a gente vê que não vai se repetir, né? Tem uma tendência de manter o crescimento robusto do que a gente apresentou no ano de 23. Aí, partindo para o desempenho financeiro, a gente teve um resultado bem satisfatório no ano de 23, começando do trimestre. A gente fechou com 55 milhões de NOI, um crescimento de 17%. E no ano a gente apresentou 200 milhões de NOI, um crescimento de 11% versus o ano anterior. Esse crescimento ele veio muito significativo por conta dos shoppings, né, que representam 80% do nosso resultado. Então, na coluna do meio, a gente mostra que a gente fechou o trimestre com 45,8 milhões de NOI de shopping, um crescimento de 23%. E embaixo, no ano, a gente cresceu 15,9%, alcançando 164 milhões de NOI. É um crescimento bastante robusto esse ano em receita. Apesar do IGPM ter sido negativo, a gente tem conseguido reduzir desconto por conta do crescimento de vendas.
Então, a base de aluguel ficou um pouco mais constante esse ano por conta do índice, mas a gente consegue, aos poucos, ir tirando os descontos que a gente carrega e vem cortando desde a pandemia, né? Desde do retorno aí às operações. E, por fim, aqui em escritórios do lado direito, a gente teve um ano sem muita volatilidade no resultado. No trimestre, a gente apresentou uma queda de 5% e no ano uma queda de 2%, fechando em 34 milhões o NOI de 23. Lembrando que a gente teve um impacto importante de linearização de carência e descontos no ano passado no edifício Birman 10, em torno de 2 milhões. Então, excluindo esse efeito, a gente teria um crescimento aí um pouco abaixo da inflação, em torno de 3%. Falando de EBITDA, que é o resultado operacional, sem grandes surpresas em custos e despesas, e o NOI crescendo, a gente naturalmente tem um impacto bastante interessante no EBITDA ajustado. No trimestre, a gente cresceu 32,6%, quase 50 milhões de EBITDA, e no ano, 173,8 milhões de EBITDA, um crescimento de 11,6%. Isso a gente vai mostrar mais à frente que teve um impacto bem positivo na alavancagem da companhia. Em relação ao resultado financeiro ajustado, no trimestre a gente fechou com uma despesa líquida de 19 milhões, bastante em linha, ligeiramente melhor do que o ano passado. E no ano a gente fechou com uma queda de 16,4% na despesa líquida financeira e encerramos em 95,6 milhões. Basicamente, o efeito mais relevante aqui foi o nosso trabalho de amortizações extraordinárias que a gente vem fazendo desde final de 2021. E 2022 também teve bastante pré-pagamento. 2023 foi mais, a gente mais colheu os frutos dessas amortizações e não teve grandes variações na nossa dívida, né? E em menor escala, e que vai ser cada vez mais significativo, a gente teve o impacto ali do início do corte de juros do Banco Central em agosto, que também teve um impacto positivo, mas em menor escala ainda esse ano, né? Então, acho que a gente deve ver uma queda dessa despesa financeira líquida por conta da queda da Selic agora em 2024, né? Aí, para encerrar a parte de resultados, no lucro líquido ajustado do trimestre, a gente fez 12 milhões versus 3,4 no ano anterior, crescimento bem expressivo. E no ano a gente fechou com 11,5 de lucro, versus um prejuízo de 15,6 milhões do ano passado. E aí foram os dois efeitos, né? O efeito de crescimento de NOI dos shoppings, principalmente, e o trabalho de gestão dos passivos, principalmente de 2022, que trouxe bons resultados. E aí o FFO, excluindo o efeito da depreciação, a gente alcançou 21,6 milhões no trimestre, um crescimento de 53%, e no ano a gente fechou com 48 milhões versus 20 milhões do ano passado, um crescimento de 134%. Avançando para falar da alavancagem, queria chamar a atenção principalmente do índice de dívida líquida total sobre EBITDA ajustado pro forma, né, na primeira tabela. A gente encerrou o trimestre em 4,4 vezes, versus 5,25 vezes no trimestre anterior. Então, aqui a gente vê muito impacto do crescimento do resultado dos empreendimentos, desalavancando a companhia, e isso é uma tendência bem natural e que deve continuar acontecendo, independente de transação. Acho que a companhia vai se desalavancando pelo crescimento dos empreendimentos. E na tabela de baixo, que são os covenants financeiros contratuais, né, e FRS, né, o consolidado da SIM, não só o Proforma, a gente também estacionou aqui em 4,5 vezes versus 5,31 no trimestre passado. A gente tem uma folga bem interessante em relação aos covenants, né, que é 7 vezes o limite aqui superior.
E o outro covenant bastante importante para a gente são os ativos desonerados sobre a dívida corporativa líquida. Também a gente tem uma folga bastante interessante. A gente fechou o ano com 3 vezes e o limite aqui mínimo é de 1,4 vezes, tá? Então a gente está bem, continua bem tranquilo em relação aos covenants financeiros. E para encerrar a sessão aqui do financeiro, a gente mostra aqui o cronograma de amortizações. Não mudou nos últimos trimestres, né? A gente não tem nenhuma pressão de amortização importante nos próximos 12 meses. A gente só tem 5 milhões para vencer em 2024. E essa torre aqui de amortização de 2025 está muito concentrada no segundo semestre. Então, na verdade, a gente tem mais até do que 12 meses até uma amortização relevante aqui para fazer. E do lado direito também, nosso perfil de dívida é o mesmo. A gente tem quase 40% em IPCA, a um spread de 6,5% e 60% em CDI, a um spread de 1,5%. Então, a gente tem um perfil de dívida bastante conforto, bastante alinhado com a nossa geração de caixa. Acho que no momento que eventualmente a gente tiver que realavancar para pagar essas amortizações, a gente vai ter uma companhia, uma alavancagem muito menor, então vai ser um time muito bom para fazer isso. E seguimos aqui também com um custo bastante baixo de dívida, né? Bastante competitivo. E aí a gente pode partir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e da sua companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria fazer duas perguntas aqui em relação à transação, né, que vocês anunciaram. A primeira, vocês podiam falar um pouquinho como é que está indo, né, vamos dizer assim, os procedimentos aí para conclusão da transação, né, enfim, tem as condições precedentes e tudo. Vocês podiam falar um pouquinho, talvez, do que já está sendo superado, o que falta superar e até uma expectativa de timing, talvez, para fechar essa venda de ativos. E aí a minha segunda pergunta é se vocês já têm de alguma maneira definido é, o que vai ser feito, né, com os recursos, até pegando o gancho aqui nesse quadro que vocês mostraram agora no final de endividamento, né, enfim, uma vez concluída a transação, né, a companhia vai ficar com um excedente de caixa muito grande. Então a dúvida aqui é se vocês já definiram o volume que vai ser pago via dividendos, se vai ter alguma coisa que vai ser reinvestida no negócio, enfim, eventualmente em algum ativo específico, ou se vão olhar mais para M&A também, enfim, é, Uhum. mais entender um pouquinho o que vai ser feito do uso aí desses recursos uma vez concluída a transação. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, Cambaúva, pela pergunta. Acho que a gente vai matar bastante dúvida aí com as suas perguntas de muitos investidores. Então, boas reflexões aqui. Acho que a primeira, a gente, a gente fez essa negociação de uma maneira bem célere, né? Então, a gente acabou de assinar o MOU. Então, o que está acontecendo agora, né? A gente está começando uma diligência, que é, no final do dia, mesmo sendo um negócio, vão ter vai multiplicar por 6 muitos processos, né? Diligência, respeito ao direito de preferência de sócios, etc. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a XP entender um pouco a estrutura, né? Como é que, aonde esses ativos estão, quais são as SPS, quem são sócios, etc. Para começar ir em paralelo, né? Fazendo as diligências técnicas, enfim, de engenharia e tudo mais. Então, eu acho que as próximas 2, 3 semanas vai ser muito desse mato alto que a gente vai cortar, do pessoal conhecer muito bem
os detalhes dos empreendimentos. Em relação a timing, a gente espera até o meio do ano estar muito bem resolvido com diligência, contrato assinado, etc. E, obviamente, no meio do caminho vai depender muito de direito de preferência e aprovação em CAD, né? Que aí foge um pouco da nossa mão aqui o timing. Mas, assim, quanto antes, melhor, né? E em relação à destinação dos recursos, você tem razão, a gente vai receber até dezembro do ano que vem um 1.850. Assim, primeiro a gente quer focar muito em executar a transação, né? São duas, né? Ter o swap antes, como condição precedente também para a gente conseguir concluir nos mesmos moldes, né? Que a gente combinou com a XP. E aí a gente não decidiu ainda, não bateu o martelo, mas o que é bastante provável é que tenha um mix das duas coisas, né? Um pagamento de dívida que deixa a companhia bem desalavancada, com uma alavancagem muito mais próxima dos outros players, né? E esse balanço mais saudável, independentemente do que a gente distribuir de dividendo, vai deixar a gente muito confortável para voltar a fazer negócio, né? Então, a gente vai poder se alavancar para comprar ativo, fazer um consórcio, né, com alguns outros investidores para comprar alguma coisa maior, enfim. Mas a gente vai ter um espaço bem grande no balanço, estando desalavancado para fazer M&A. E a nossa ideia é justamente seguir essa estratégia que a gente tem há alguns anos de ser mais asset light mesmo, né? Então, entrar em um investimento com 10, 15, 20%, administrando o ativo, e com sócios aí, investidores estratégicos junto com a gente. Então, é um pouco da nossa cabeça aqui. Então, provavelmente, cara, vai ser um mix mesmo das duas coisas. Aí o percentual de cada coisa, a gente, no seu devido tempo, a gente vai anunciar e vai tomar essa decisão, tá? Não, perfeito, ficou claro. Só um follow-up, né, nessa Uhum, questão de eventualmente investir em mais coisas e tudo. É, mais conceitualmente aqui, tentar entender um pouco vamos dizer, classe de ativos vocês talvez estariam olhando um pouco mais, né? Porque vocês fizeram uma venda grande de escritórios lá atrás, aí uhum, tinha ficado muito concentrado em shopping, agora com a venda de shopping dá mais uma balanceada, né? Mais uhum, entender um pouco, vamos dizer, o que vocês estão um pouco mais animados? É shopping, é escritório, ou eventualmente até voltar um pouco mais para galpão, né? Vocês tiveram a entrega agora, enfim, entender um uhum. pouquinho mais de qual Ah, talvez seria a classe de ativo de maior interesse aí no momento atual. uhum. Eu acho que shopping e escritório têm a mesma importância aqui na nossa preferência. E galpão menos. Acho que galpão vai ser mais oportunístico, investindo junto lá do pessoal da SPX, né, com a nossa JV. Então, assim, eu acho que vai aparecer muita oportunidade boa para escritório nos próximos 12, 18 meses. E shopping sempre vai ser estratégico também, porque quanto maior a plataforma, melhor, né? Você começa a ter ganhos de escalas importantes, seja de custo, mas principalmente comercial, estratégico. Então, acho que essas duas classes de ativos têm importância maior e galpão vai ser muito mais de oportunidade, mais pontual. Tá ótimo. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Gustavo. Bom dia aí. A próxima pergunta vem do investidor Reinaldo Francisco, orgulhoso por mais um trimestre de lucro. Recentemente, teve um fato relevante informando venda de cotas em shoppings. Uma dúvida: com essas vendas, ainda será possível fechar os trimestres com lucro recorrente nos próximos resultados? Bom dia, Reinaldo. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo comentário. Esses MOUs que a gente assinou, o contrato lá do swap, e o MOU, eles ainda não impactam aqui o nosso resultado, né? Eles não, até eles serem concluídos, contabilmente, eles não têm nenhum impacto, de fato, né? E as receitas desses empreendimentos também não vão para o comprador e os que a gente trocou e que recebe não vêm para a gente ainda. Então, é como se nada tivesse acontecido até a gente fazer o closing dessas transações.
E pós-transação, assim, pré-transação, a gente vê que a companhia vem tendo uma recuperação interessante de resultado. Então, a gente enxerga 2024 melhor que 2023 em relação ao resultado. Pós-closing, a gente deveria ter uma companhia igualmente rentável, né? Porque a gente deve ficar mais leve em dívida, desalavancar, que é o que hoje é o maior ofensor do nosso resultado, é a alavancagem. Então, a gente não deveria ver algum tipo de piora significativa ou diminuição significativa do nosso resultado, porque a gente tem aqui uma arbitragem boa do que a gente perde de NOI, que a gente ganha de receita, resultado financeiro pagando dívida. Então, eu diria que o cenário pré e pós são bons, são melhores do que a gente viu até agora, tá? Obrigado. A próxima pergunta vem de Diego Alves Pinto, investidor. Alguma expectativa de venda, locação, permuta ou algum outro destino para o ITM? Qual a despesa anual dele? Obrigado pela pergunta. O ITM é um ativo, ele é bem específico, né? Ele é bem ímpar, porque ele é antigo, ele é bem grande, né? Ele tem 45 mil de ABL, dos quais a gente tem 20 mil dentro de um fundo imobiliário, tá? Então, para entender a estrutura, a gente, diferente da maior parte dos outros empreendimentos, a gente não tem um controle de fato desse empreendimento, né? A gente tem maioria dentro de um fundo, mas ainda tem um condomínio com outros sócios que detêm 25%. Então, lá as decisões são um pouco mais lentas do que a gente está acostumado a tomar quando a gente tem o controle do empreendimento, seja numa SPE ou num fundo imobiliário. A expectativa lá, assim, de locação é baixa. A gente não tem tido muita procura no tamanho que a gente quer ocupar, e tem um trade-off, né? Você pode ocupar um empreendimento de 45 mil, você faz uma locação de 2 mil, pode ser que não vale a pena porque você tem que reativar todo um condomínio que custa caro, né? Então, você tem uma massa crítica mínima, tem uma massa crítica para você começar a fazer a locação de fato no ITM. O que a gente tem estudado para fazer no ITM são mudanças de uso, né? Então, a gente tem estudado toda a classe de ativos imobiliários que você imagina para extrair o melhor valor ali do empreendimento. Então, a gente tem feito estudos com assessorias, tem feito provocações no mercado para entender demanda, etc. Então, não há uma expectativa de curto prazo para se resolver o problema do ITM, mas a gente tem boas alternativas que a gente tem estudado. Agora, a execução é bem árdua, né? É uma mudança de uso, requer muitos estudos de legalização e tem que ter a demanda. Então, acho que a mensagem principal é que ele não está esquecido, né? A gente é, é, vai focar em resolver, porque nosso maior problema aqui de vacância é de fato o ITM. Então, a gente está bem atento e bem focado em resolver a ocupação de lá, tá? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar via texto através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Leonardo Andrade. Qual seria o impacto contábil estimado no lucro se essa transação dos shoppings for realizada? Perguntando aqui para ter uma ideia de quanto ficaria livre para distribuir de dividendos. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Nessa transação,
Primeiro que a gente ainda não tem uma alocação de preço por ativo, porque o racional aqui do deal foi preço global e o que traria de rentabilidade para o fundo, né, vis-à-vis esse preço pago. Então, a gente foi do macro para o micro, né? A gente fez um arranjo de transação que fosse bom para os dois lados. E aí, obviamente, a gente tem uma noção de quanto vai ser o custo contábil, porque a gente tem o percentual de cada empreendimento, mas aí vai mudar um pouco a tributação dependendo da alocação de preço, né? E isso vem totalmente do comprador aqui. A gente estima, uma estimativa, que cerca aí de 30% da transação seja 30% de margem bruta dessa transação, ou seja, antes de pagar imposto, antes de ter algum outro efeito contábil, se você pegar o custo ali versus o que a gente está vendendo, deve dar uma margem dessa venda em torno de 30%, tá? Sendo conservador, entre 30% e 35%. Aí já dá para ter uma ideia de quanto vai ter de lucro específico nessa transação. E aí, mais uma vez, né, o dividendo a ser distribuído vai depender muito no momento ali que a gente, né, em se fechando a transação, em se concluindo, no momento ali o que que vai valer mais a pena. Então a gente já tem mapeado todas as possibilidades do que fazer, mas a gente, por conservadorismo, primeiro quer focar em executar esse negócio, né, em concluir nos próximos meses, e aí no momento certo a gente, né, olhando a situação macro do país, as oportunidades que vai ter lá na frente, a gente toma essa decisão e submete à aprovação aí de todos os acionistas, tá? Obrigado. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta levantar a mão ou enviar por texto através do ícone de Q&A. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Marcelo Luiz Santiago, investidor. Bom dia. Dentro da estratégia da companhia, existe espaço para a possibilidade de desinvestimento total dos ativos ou mesmo migração para uma estrutura de fundos imobiliários na busca de maior eficiência e reconhecimento de valor pelo mercado? Bom dia, Marcelo. Obrigado pela pergunta. É, Em relação ao desinvestimento total, a companhia, o foco maior da companhia é ser asset light, mas significa ter asset ainda, né? Então, assim, a companhia não planeja fazer qualquer tipo de liquidação ou qualquer tipo de desinvestimento total. E por isso mesmo, né, que a gente sempre coloca como condição aqui da maior parte dos nossos deals, né, ou exceto algum caso específico que a gente já não tem o controle ou a administração, mas sempre é um ponto importante na negociação a gente manter a gestão dos ativos, né? Então, essa opção de desinvestimento total, ela tem uma probabilidade muito baixa, muito remota. O que a gente está mais animado é justamente sempre, né, olhando oportunidades, né, gerar valor para os acionistas, é o que a gente vai fazer se executadas essas transações, e aí liberar, né, um espaço no balanço para a gente conseguir estar aberto a M&As, né, no futuro, né. Então, o plano A aqui é a gente aumentar, né, o retorno sobre o capital investido, é o que a gente tem feito com esses desinvestimentos e ainda detendo parte do empreendimento com certo controle, né, administrando e tendo bastante voz na governança ali de cada empreendimento. Então, eu acho que o principal aqui da estratégia é seguir nessa estrutura. Aí, falando de fundo imobiliário, hoje, com a tributação vigente, né, a gente não sabe o que virá na reforma tributária com clareza, mas dentro da nossa estrutura, essa migração ela tem um custo alto, né? Você tem custo de TBI e eventualmente você vai ter um custo alto de ganho de capital. Então a gente sempre avalia essa possibilidade de migrar de PJ para fundo imobiliário. Mas via de regra o payback é baixo,
disso. É, até porque também o fundo, a operação do fundo é mais custosa que de SPE, enfim. Mas o grande fiel da balança é o ganho de capital que a gente tem em se transferindo para um veículo diferente, mais o ITBI que você paga. Então, hoje a gente não enxerga muito espaço que gere muito valor ou que tenha um retorno bom para a gente fazer essa migração, tá? Então, muito provável que a gente continue nessa mesma estrutura societária que a gente tem hoje. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar via texto através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Eduardo Salma Filho, da empresa Conceito. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela transação, parabéns pela gestão. Eu sou acionista aí de vocês há muito tempo e fico sempre muito feliz e orgulhoso de poder estar com vocês. A minha dúvida é a seguinte: eu achei muito bom que na transação vocês resguardaram 60% do Cidade de São Paulo, que acho que é um ativo que vale ouro. E vocês falaram um tempo atrás que ele estava para fazer uma expansão, né? Como é que anda esse projeto? Já foi aprovado? Não foi aprovado? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu acredito muito nesse ativo. Aproveitando, eu também não sei como é que está o Brasílio Machado, se já resolveu, não resolveu, talvez vocês já tenham falado isso e eu me perdi. E uma última pergunta: há um tempo atrás vocês compraram 10% daquela Condoconta. Também eu queria saber como é que anda isso. Novamente, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Eduardo. Boas perguntas aqui. Bom, vamos lá. Vou começar da última, né, do Condo Conta. A gente comprou mesmo 10% lá do Condo Conta, que é um banco aqui para condomínios, né? E o que aconteceu depois do ciclo de alta de juros, a gente deu uma pivotada na estratégia. Num primeiro momento, a gente reduziu a queima de caixa que uma startup tem muito radicalmente e focou no core da empresa, que é o serviço de banking mesmo, e um pouco de receita garantida. E o que a gente passou um período de estabilização de custo e começamos a voltar a seguir receita. A nossa perspectiva para esse ano é de um break-even lá no Fundo Conta até o final do ano, né? E a gente tem tido um crescimento bem expressivo em número de condomínios, né? A gente cresceu duas vezes o número de condomínios no ano passado e esse ano a gente espera triplicar também. Então, é um investimento que a gente está bastante animado também, que tem um tamanho de mercado gigantesco, né? São 500 mil condomínios no país, que são mal atendidos, basicamente. Então, é, esse é a, essa é a parte do Condocon. A segunda pergunta foi do Brasílio Machado, né? A gente está em vias de conseguir, a gente já deu todas a entrada na prefeitura da documentação, a gente está no prazo regulamentar, vamos dizer assim, da prefeitura responder com, com o Habite lá. Então, tá tudo caminhando bem com o Brasílio Machado. E a primeira pergunta foi Cidade de São Paulo. do Expansão. Cidade de São Paulo, boa. O Cidade de São Paulo, a obra está aprovada. Opa, que A bom. gente tá tá pendente de aprovação com os outros condôminos lá do condomínio, porque se você se lembra, lá tem um shopping, tem o shopping no mesmo terreno, né? Foi desenvolvido também uma torre corporativa. O projeto do Aflalo, né? Se não me engano. Isso, isso. E aí a expansão, ela pega parte de área comum entre os dois subcondomínios. Então a gente está em vias de terminar como é que vai ser o arranjo, a governança, toda a parte de gestão desse pedaço que é uma área comum entre as duas entidades aqui, subcondomínio shopping.
subcondomínio Torre. Então, a parte de obra está tudo certo, tá tudo engatilhado, a gente já está fazendo os projetos. E essa parte de negociação com outro subcondomínio está também em vias de ser concluído, né? Então, essa expansão a gente, né, estima começar a obra ainda esse ano no segundo semestre, né? E a inauguração ser ao longo de 2024, mais para o fim de 2000 e, desculpa, mais para o 25. final de 2025, E quanto que incrementa de área bruta locável? Lá o shopping atual tem quase 17 mil metros, a gente incrementa em torno de 25%. Então, um Ah, pouquinho mais de 4 mil metros de pô, área. que legal. A gente está bem animado também, pegando um gancho do seu comentário. O portfólio que fica depois dessa transação com a XP, quando concluída, é um portfólio com 70% de aumento de produtividade, ou seja, o NOI por metro quadrado e venda por metro quadrado melhoram 70%, porque, obviamente, concentra no cidade. A gente concentra também as operações em São Paulo, né, de 60 para 85, se não me falha a memória. Então, a gente fica também com o portfólio que fica, ele se valoriza mais por conta desse mix melhor, né? Então, a fotografia fica mais bonita também desse portfólio que fica aqui. Então, por esse ponto de vista, também é muito positiva a transação. Parabéns, Obrigado, doutor. Eduardo. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Bom dia. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Hector Leitão para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado a todos aí pelo interesse no nosso call. 2023 foi um ano muito bom para a gente. Tivemos bons resultados operacionais, né? O shopping com crescimento robusto, os edifícios corporativos também bem geridos, né? A gente não teve muitos gatilhos de crescimento nos edifícios, mas acho que a gente tem tido uma evolução interessante. E 24 acho que vai ser um ano bem melhor para os edifícios corporativos também. Independente das transações, eu acho que o nosso core aqui é valorizar os empreendimentos e essa valorização vem justamente da nossa gestão, né? Trabalho de todo o time aí de fazer esses empreendimentos serem mais atrativos para os nossos clientes, né? Seja os ocupantes dos edifícios corporativos, os clientes dos shoppings, os ocupantes dos galpões. Eu acho que é isso que diferencia a nossa companhia das outras, né? Traz um carimbo especial para o nosso portfólio, além do tijolo, é esse serviço que a gente faz com excelência. Então, eu queria parabenizar todo o time da SIM pelo trabalho que vem sendo feito com bastante competência e agradecer a todos mais uma vez e desejo um bom dia. Obrigado. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.